E João, eu quero começar perguntando, por que eu passo por tantos problemas? E problemas é um assunto muito interessante e importante, porque quem não passa por problemas, não é mesmo? Eu passo por problemas, você passa por problemas, né, John? Sim. Então, todo mundo passa por problemas. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, para mim começar falando, eu quero ler a passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 22 e 28, que diz assim: E Ruben lhe disse: Não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele, disso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar a seu pai. Versículo 28. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de pratas, e eles trouxeram José ao Egito. Nessa passagem, onde nós acabamos de ler, vai falar sobre um jovem chamado José. José era um jovem de aproximadamente 17 anos e ele teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, foi o próprio Deus que colocou este sonho no coração de José. E a palavra do Senhor vai nos falar que ele vai e conta para os seus pais, para os seus irmãos, e ninguém deu crédito para ele. Os seus irmãos até invejaram José por causa deste sonho. Mas esse sonho que José teve não era um sonho qualquer. Este sonho que José teve era um sonho profético que veio diretamente de Deus. E essa passagem, onde nós acabamos de ler, vai falar que José, ele foi invejado. José, ele tomaram a túnica de José, os seus irmãos tomaram a túnica. José, ele foi jogado dentro da cova e José, ele foi vendido para alguns mercadores que estavam indo para o Egito, exatamente. Então José, ele passou por muitas situações complicadas. Ele estava sem família, sem o apoio de ninguém, e ele também não tinha mais nada, não era dono nem de si próprio, porque ele foi vendido. Então ele estava vivendo numa situação bem difícil. Agora eu quero falar para vocês, existe duas linhas de raciocínio aqui. Existe a primeira linha de raciocínio. Você pode olhar para o problema, achar que o problema vai impedir o seu sonho, que vai impedir o objetivo que você tem no seu coração, vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Ou você pode também entender que o problema está te capacitando, está colocando você na direção certa para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então José, ele não viu aquilo como problema. José, ele viu como algo que estava levando em direção ao propósito de Deus. Se você for ver alguns capítulos depois, José, ele foi o segundo maior no Egito, ele foi governador no Egito. Acima dele só estava o rei. Então o sonho dele se realizou. Aquele sonho profético que Deus tinha dado para José se realizou na vida de José. Então o que você está querendo dizer, João? O que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes os problemas é colocado na nossa vida para que nós possamos ficar no centro da vontade de Deus, para que o propósito de Deus venha se concretizar na nossa vida. Se José não fosse vendido para os mercadores, José não tinha chegado até o Egito. E ele não poderia ser governador no Egito e concretizado o propósito de Deus na vida dele. Então o problema colocou ele na trajetória do propósito dele. E o que eu quero dizer para você, talvez esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade que você está vivendo hoje, talvez Deus está te colocando na forma, te colocando na posição, te colocando no caminho para você viver o propósito que Ele tem na sua vida. Então tem duas linhas de raciocínio. Ou você pensa que é um problema, que é uma coisa ruim, ou você pode pensar que Deus está te dando uma direção, te colocando numa posição para que você possa viver os sonhos que Ele tem colocado no seu coração. Então a primeira lição, o porquê passo por tantos problemas. Se você quiser, marque aí em algum lugar para você não esquecer, para mim ficar na posição que Deus ele quer me colocar. Segunda coisa que eu vou falar agora. Em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1,
vai falar que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a segunda coisa que eu quero que vocês guardem e anotem aí, às vezes nós passamos por muitos problemas, por muitas dificuldades, porque atrás desse problema, atrás dessa dificuldade, tem um propósito de Deus. Jesus, nós sabemos que nessa passagem vai falar que o diabo tentou Jesus de várias formas. Tentou fazer que Jesus pecasse contra Deus para que ele não fosse aprovado na missão que ele tinha aqui nessa terra de morrer na cruz para me salvar e salvar você. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que Jesus ele foi aprovado, que ele conseguiu vencer o diabo através da palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar que logo após que o diabo sai, os anjos vêm e servem Jesus. Então o que eu estou querendo dizer para você é que tem um propósito. Atrás destes problemas tem um propósito. E às vezes Deus ele quer testar a sua fé. Deus ele quer testar aonde você pode chegar com a sua fidelidade com Deus usando a sua fé. Então às vezes o seu problema está sendo uma semente para você colher uma vitória. Então às vezes você pode parar e pensar para você ver quantas coisas você já enfrentou e logo após Deus te abençoou em algo. Então guarde isso. Primeira lição é para que você se posicione, que Deus se coloque na onde Ele quer que você fique, para que o propósito de Deus se concretize na sua vida. Segunda coisa, ser testado por Deus. E a terceira coisa, eu quero falar para vocês uma passagem muito conhecida e um homem muito conhecido por Deus também, e é conhecido por passar muitos problemas e muitas dificuldades. Em Jó, capítulo de número 42, vai falar a passagem ao final da vida de Jó, da história de Jó, onde Deus ele devolve tudo em dobro para Jó, onde ele também fala que antes ele conhecia Deus pelo ouvir, mas hoje os olhos dele vê Deus. Então o que eu quero dizer para você também, que Jó ele perdeu sua família, Jó ele perdeu seus amigos, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seu gado, perdeu sua casa, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas a palavra do Senhor vai nos falar, no capítulo de número 42, que Jó antes ele não conhecia Deus, ele só ouvia falar de Deus, ele não tinha experiência com Deus. Então, às vezes você passa por problemas porque Deus ele quer te dar experiência com Ele. Eu sempre falo quando eu vou pregar, quando eu prego na igreja que eu congrego, quando eu prego em outras congregações também, eu sempre falo que como eu posso falar que Deus ele cura, sendo que Deus ele nunca me curou, sendo que eu nunca passei por uma enfermidade, John. Como eu posso falar que Deus restitui família, sendo que minha família nunca foi restituída? Então, como eu posso falar algo, sendo que eu não vivi aquele algo? Seria uma hipocrisia. Então, às vezes, Deus ele está te dando experiência para que através dessa experiência, outra pessoa possa ser alcançada, uma fé de outra pessoa possa ser restaurada através do seu testemunho. Então, também pode ser porque Deus ele quer te dar experiência. Deus ele pode estar querendo te dar também mais fé. Então essa é a terceira coisa, que talvez você possa estar passando por problemas e Deus está querendo ter esse propósito na sua vida. Para encerrarmos essa pergunta e para irmos para outra pergunta, eu quero ler uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo número 5, versículo número 3 e 4, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então nessa passagem vai falar que a tribulação, que eu acabei de falar para você, produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então nada mais, nada menos do que a aprovação, a dificuldade vai fazer você uma pessoa com mais fé. Então não se esqueça disso. Se você quiser também, anote esse versículo que eu acabei de falar para você, para que todas as vezes que você passar por problemas, você venha lembrar deste versículo.
É isso mesmo, João. Os problemas muitas vezes nos traz aprendizado, nos traz um livramento, nos traz muitas coisas que muitas pessoas não conseguem enxergar. E esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de um vídeo maior, onde a gente fala sobre problemas. Se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui na tela também. Então deixe o seu joinha se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos. E também a gente vai deixar aqui embaixo um questionário, onde você vai responder apenas 4 perguntas para descobrir qual é o seu nível de intimidade com Deus e depois descobrir como aumentar essa intimidade com Deus. Então vamos lá, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e vai lá no questionário responder essas 4 perguntas.